Olá, meu nome é Alain Magalhães, é com muita felicidade que eu estou fazendo esse vídeo de convite para a minha primeira turma de tutoria de estudos. Vai ser uma turma pequena, como sempre, eu sempre prezo pela qualidade, então a priori é uma turma com vagas limitadíssimas, 15 pessoas, nada mais, nada menos, 15 pessoas. Muito bem, a intenção é efetuar uma transformação no estudante em 3 semanas. Esse é o nosso desafio, nosso porque não é um desafio só meu. Eu vou munir o tutelado com todas as ferramentas possíveis para que ele consiga ler bem, compreender bem, aprender, ter uma leitura de domínio, conseguir pensar de forma sistêmica, clarear muito o pensamento e aumentar a inteligência. Não que ela não seja pequena, mas na verdade é um exercício e você precisa desenvolver o cérebro nesse sentido, para que você tenha um pensamento mais claro, um processo mental mais ágil. Você precisa ser um sniper dos estudos. É muito triste a gente ver, durante esse tempo que eu trabalho como tutor de estudos, os problemas mais ou menos são os mesmos, com algumas variações, mas geralmente são muito parecidos. Ou seja, daquele estudo que realmente você vê que a pessoa é dedicada, a pessoa é disciplinada e simplesmente os resultados não são dos melhores. Primeiro porque ele não consegue compreender bem e por conta dessa falta de compreensão, seja no mesmo dia ou no dia seguinte, já não lembra bem de muita coisa, ele não consegue concatenar as ideias, ele não consegue expor o que ele estudou com clareza, com tranquilidade. E isso é natural. Pessoas com problemas de memorização, porque infelizmente ou felizmente, em provas e geralmente para o pessoal de concurso, é fundamental que você tenha uma boa memória. Por exemplo, se você memorizar as 20 últimas súmulas do STF, 20 últimas súmulas do STJ e súmulas vinculantes, algum ponto você vai levar, porque caem. Então não tem muito mistério. Então a memória também é muito importante. E o que a gente vê é as pessoas utilizando a memória de uma forma muito irracional e segmentada. Talvez porque eu não tenha visto ainda alguma exposição acerca da memória de uma forma mais abrangente e não segmentada. Geralmente se segmenta e promete-se o milagre, né? E a coisa vai muito além do milagre, não tem milagre. O que você tem é hard work, você tem esforço, mas esforço certo. Não adianta nada se esforçar. E esse talvez seja o grande problema. Eu vendo os estudantes, as pessoas que me procuram, muito dedicadas, muito disciplinadas, abrem mão do que tem que abrir para poderem fazer o serviço direito, e a gente tem um grande problema, só que o esforço não é feito de uma forma excelente, uma forma otimizada. Então, a minha missão é fazer com que esse estudante se torne um sniper dos estudos. Ele consiga efetuar o estudo com excelência, de forma rápida, mais eficiente, a ponto de que ele consiga ler a matéria, compreender a matéria, dominar o que ele aprendeu, ter uma visão sistêmica daquela matéria que ele estudou, e não só isso, memorizar e conseguir recitar, ou seja, externar esse conhecimento, transmitir esse conhecimento, sem o auxílio de nada externo, só com o auxílio da memória, que é o que você precisa para enfrentar as provas vindouras. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que espero, estou muito ansioso para que a coisa comece logo. A gente vai trabalhar muito em cima de leitura, talvez as 3 primeiras sessões a gente fale muito sobre leitura, porque ela é muito importante. A gente está falando em termos de memória, dentro da memorização, a aquisição talvez seja uma das principais etapas. Se você adquirir o mal, não adianta, você vai ter que decorar. E o que eu vou mostrar é que há como você reter informação sem ter que decorar necessariamente. Logicamente, em algumas matérias e alguns assuntos você tem dados, como Ramon Campaio diz, dados puros, que são aqueles dados que não guardam relação lógica com nenhum outro dado. Tudo bem, aí você tem uma decoreba, mas ainda assim você tem técnicas mnemônicas para que você utilize e guarde essa informação de forma segura. A intenção, quando a gente fala sobre a arte da memória, é você reter
a informação de forma segura e que você tenha um resgate rápido. Nas 3 primeiras sessões, o que a gente vai ver é leitura, a gente vai falar sobre estratégias de leitura, estratégias de uma leitura avançada, uma leitura mais profunda, porque já é uma grande parte da compreensão. Eu vou apresentar um livro, vou mostrar como é que você prepara uma leitura de domínio, a gente vai fazer tudo isso com material, não tem outra forma de fazer, metendo a mão na massa, tudo vai ser teórico e prático, até a pessoa entender como é que a coisa funciona e mudar esse mindset dela, né? Mudar essa forma também de agir, que é um tanto quanto ineficiente. Muito bem, passada essa parte, a gente vai falar sobre como sublinhar, que é importante, e aí na verdade é muito mais uma representação gráfica da forma com que o estudante precisa pensar, precisa ir lá buscar informação e não ficar de forma passiva, né, diante do material de estudo, né, retendo, sem crítica alguma, sem fazer links, sem se preocupar, sem se envolver, sem se engajar efetivamente no que ele está fazendo. E aí depois a gente começa a bater a arte da memória com teoria e prática, a exaustão, até o cérebro queimar. Por quê? Porque é necessário que você pratique. Então a gente vai fazer várias práticas, botar esse pessoal para memorizar e sair sabendo como memorizar lei, como vão ler a lei, como vão memorizar a lei, como vão resgatar essa informação, como vão expor, como vão desenvolver o discurso. É importante que você saiba, tenha uma noção da concatenação lógica dos assuntos que você tem para falar, para você poder expor sobre determinado instituto. É importante que você tenha fluência na matéria, porque quando você tem fluência na matéria, você consegue transitar na matéria, fica fácil você juntar vários pontos da matéria, você está falando sobre licitação, você vai falar sobre licitação, vai falar sobre os princípios setoriais ali da licitação, mas também você vai falar sobre os princípios gerais de direito administrativo e, quiçá, alguns princípios gerais de direito. Então é importante que você consiga ter essa visão mais holística e não segmentada. Para isso é necessário que a gente mude completamente a perspectiva do que seja estudar. E é aí que eu entro. Vão ser 15 pessoas que vão ser muito bem preparadas. O que eu cultivo aqui, o que eu cultuo aqui é independência. O que vai ficar para você é para o resto da vida. A minha missão é fazer com que você possa ser o melhor que você pode ser e que você não sofra o tanto quanto, por exemplo, eu sofri quando estava sem técnica nenhuma, e o tanto quanto você de repente está sofrendo e outras pessoas sofrem, porque simplesmente, o que já é muita coisa, a pessoa tem a disciplina, tem a vontade, mas não tem o know-how. Como fazer? E o know-how, já fazem 6 anos que eu estudo isso, ou mais até, e eu tenho um caminho para você de uma grande mudança em 6 sessões de 3 horas mais ou menos, cada sessão. 2 vezes por semana, e então a gente consegue operar uma mudança aí em 3 semanas, né, fazendo um total de 18 horas aula. Eu não gosto de falar hora aula, porque na verdade são sessões, vocês vão entender por que são sessões. Alain, mas não seria mais interessante você fazer uma aula atrás da outra? Economicamente, sim, mas não é o objetivo. O grande objetivo o grande resultado é eu fazer com que os meus 15 snipers saiam completamente diferentes daqueles que chegaram aqui. Otimizando o estudo, aquela 1 hora dele de estudo equivale, sei lá, 3, 4 horas de qualquer outra pessoa. Aquelas 2 horas que ele tem, para a pessoa que trabalha, tem 2 horas por dia, que sejam as 2 horas mais produtivas, e muito mais produtivas do que se ele estudasse em uma técnica 6 horas, por exemplo. A intenção é fazer com que a pessoa ganhe autonomia, ela ganhe identidade como estudante, saiba por que ela está fazendo aquilo e tome gosto, simplesmente porque ela já sabe o que fazer. Então a gente corta uma etapa no seguinte sentido: quando a pessoa geralmente senta sem técnica nenhuma, sem saber como proceder, ela tem 2 problemas. 1, preciso estudar, está lá o conteúdo. 2, como é que eu vou fazer isso? Aí uma vez ela faz sublinhando, outra vez ela fala, essa eu vou fazer resumo, a outra fala, vou fazer esquemas e etc. E a coisa fica bem difícil, aí você tem 2 problemas.
Após a arte da memória, eu vou dar grandes noções de como elaborar um resumo eficiente. Apesar de eu professar a dispensabilidade do resumo, eu não posso negar que os resumos são um importante instrumento para que você consiga condensar a informação. E aí, tudo que puder te ajudar e fazer com que você seja mais célere, mais eficiente, é necessário passar. Então, a gente vai falar sobre técnicas de anotação, como é que você deve se portar, tanto no estudo quanto em aula. Eu não renego os cursos, eu acho que você, a depender dos professores, você tem professores muito bons, os quais vale a pena você fazer curso simplesmente porque eles juntam tudo e compilam para você. Você não pode só confiar nisso, logicamente. É preciso que você faça a sua parte. Então não adianta você ter professores maravilhosos e, por exemplo, você não saber como se portar, como absorver essa informação nas aulas. A gente vai falar isso, vai falar sobre isso. Como se portar numa palestra, você tem que saber, não adianta só se anotar. Se você anotar e não estiver ligado no desenrolar do discurso, você vai sair de lá confiando só no que você anotou. E você não vai ter acompanhado o raciocínio, etc. Tem muita coisa para falar sobre isso também. A intenção é uma transformação em 3 semanas. 2 vezes por semana, por quê? Porque entre uma sessão e outra, eu vou passar exercícios, que é necessário que a pessoa, não só que eu fale, eu vou falar, vou provar, a pessoa vai fazer aqui, mas o mais importante é que o tutelado vá para casa e ele vá lá conhecer, vá passar pela experiência. Não é um curso, é uma vivência de estudos, e uma vivência de estudos que nós vamos fazer juntos. Na hora de você saber como retirar as ideias principais do texto, como sublinhar, a gente vai fazer junto num texto jurídico, por exemplo. E entrar no campo de batalha dentro de uma realidade. Qual é a realidade? É esse tipo de texto que você vai ter que enfrentar para poder estudar. Então a gente vai fazer isso junto. Eu vou estar do teu lado, auxiliando, até que você consiga fazer a coisa sozinho. Depois que eu sentir que você começa a fazer sozinho, eu largo. É como se você estivesse ensinando uma criança a andar de bicicleta, sem rodinhas, né? Você começa segurando, a criança vai pedalando, vai se equilibrando, você solta um pouquinho, daqui a pouco você vê que a criança está andando sozinha, você solta totalmente, ela vai embora. Não estou aqui para criar dependência, estou para criar independência, autonomia e fazer com que o estudante se torne uma pessoa melhor, tenha uma melhor leitura não só dos estudos, mas da vida. E ele vai perceber que estudo e vida é a mesma coisa. O estudo faz parte da vida e tem que fazer. Não adianta só você estudar até passar, ok, legal, mas é só uma primeira etapa. Você tem que estudar até morrer. Porque se você parar de estudar, você fica para trás. Se você parar de estudar, você perde a utilidade plena dentro da tua capacidade de fazer as coisas para você e para o próximo. Ok? Então, ótimo, as inscrições estão abertas, eu vou colocar o banner logo depois que eu postar esse vídeo, com maiores informações, e lembrando que essas vagas são limitadíssimas, são 15 tutelados, nada mais, porque o espaço não é um espaço grande, é um espaço acolhedor. Eu quero que a pessoa se sinta em casa, livre para tirar todas as dúvidas de estudo dela, porque logicamente eu vou aproveitar, a pessoa vai ter que aproveitar o que ela já tem de experiência de estudo. O que eu vou fazer é dar mais ferramentas e de repente apontar uma coisa ou outra que está sendo feita de forma equivocada e que em se remediando a pessoa vai perceber que a qualidade do estudo dela vai aumentar absurdamente. Então, para esses meus tutelados, no primeiro dia eu já peço logo, preparem-se, tragam todas as dúvidas que vocês têm quanto a estudos, que eu vou tirá-las todas. A gente vai ter que começar o curso com vocês completamente zerados de dúvidas. Vou adiantar algumas coisas e depois a gente vai começar a seguir. Leitura profunda, leitura de domínio, como retirar ideias principais, como sublinhar, como memorizar, como anotar e como recitar. Falar tudo isso sem ler nada. Acho que tá bom. E aí, se você conseguir fazer isso, e se você pretende fazer um curso agora nesse início de ano, que de repente é uma boa pedida, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais se você assistir a essas aulas sem técnica. Então, é quase como, o que eu estou falando é quase como um preparatório. Você quer começar a fazer um curso? Tudo bem, mas prepara primeiro, afia o machado para você poder aproveitar ao máximo o investimento que você está fazendo num curso. Para você aproveitar ao máximo o seu tempo de estudo, fazer com que ele seja realmente ótimo e excelente. Não adianta você trabalhar com estratégia, a melhor estratégia, se você não sabe atirar. A minha missão é te transformar no sniper dos estudos. Preciso, calmo, tranquilo
e seguro. Ok? Te espero no dia 2 de março, que cai numa quarta-feira. 2 de março é a primeira turma, às 18 horas. Estou esperando por você, cuidado e corra, porque as vagas são limitadas. Eu só tenho 15 pessoas e estou esperando você. Até lá. Os.